Bom, agora para finalizar, vamos falar sobre os programas filogenéticos. A gente vê aí ícones representando vários programas que são utilizados pela sistemática filogenética. E existe uma infinidade de possibilidades, desde programas gratuitos a programas pagos. Programas que fazem todo o trabalho até chegar ao cladograma perfeito e programas que fazem etapas do processo. É isso que a gente vai ver agora. Bom, tem três tipos de programas para sistemática filogenética. O primeiro tipo é para edição de matrizes. É você gerar uma tabela em que você vai lançar as características e os grupos que você está trabalhando, o grupo externo e aqueles que você está estudando. Sendo que você vai codificar em 0 e 1. Então, 0, onde for plesiomórfico, característica não evoluída, igual ao grupo externo, e quem tiver diferente do grupo externo, aquela característica evoluída vai receber o 1, que é o apomórfico. Isso é programa de edição de matrizes. Os programas podem ser também de análise filogenética, aquele que roda o pacote matemático que vai gerar o cladograma. Esses aqui, alguns, eles também editam matrizes, num programa só, mas geralmente são programas pagos. E existe um terceiro tipo de programa que faz a edição de cladogramas, para ele ficar mais bonito, ele ficar nesse formato triangular. Nessa disciplina, a gente optou por utilizar três programas, porque são gratuitos e são de fácil entendimento, embora em inglês. Existe um tutorial na disciplina que explica o passo a passo em cada um programa, tanto como instalar, se é que é preciso instalar. A maioria deles nem precisa instalar, é só rodar diretamente do ícone do programa mesmo. É só copiar para o computador. E também para você utilizar o passo a passo para chegar no cladograma. Então, o NDE, que é um dos programas que a gente está utilizando, é aquele de matrizes, em que você vai lançar as características, os grupos, o 0 e 1 na tabela, e vai salvar. O arquivo salvado no NDE, você vai abrir no TNT para rodar a matemática que vai gerar o cladograma. Isso no TNT. Por último, se você quiser fazer com que o cladograma fique triangular, fique nesse formato mais padrão que a gente está usando, você vai usar o Treeview e um auxílio do Word para conseguir deixar ele completinho do jeito que eu estou pedindo na atividade. Veja que os programas de sistemática filogenética eles são muito úteis quando a gente tem exemplos de muitos grupos de organismos, muitas características a ser analisadas, que são geralmente atividades que eu passo para equipes, que são mais complexas e preciso utilizar o programa. Mas aquelas atividades mais simples, com poucos grupos, poucas características, dá para você fazer à mão, seja durante minha aula, enquanto presencial, ou até mesmo uma atividade virtual, que pode ser feita à mão pelo aluno, sem utilizar o programa de computador. Aqui tem uma lista ao longo dos anos de tudo que é programa, Piuí, Treeview, o Philip, o Nona, o TNT, o PAL, vários programas e qual é a diferença entre eles. Por exemplo, lá embaixo a gente vê a diferença entre o PAL, que é de 2002, Piuí, Nona e o TNT. Para você ter uma ideia, o PAL ele leva 11 horas, algo que o Nona leva 4 horas para fazer e o TNT leva 10 minutos. Então existe uma diferença, além de ser pago ou não, uma diferença de tempo, de performance dos programas. O TNT, que é esse que a gente optou para essa disciplina, por exemplo, ele é um programa que roda muito rápido. Vai depender, claro, de cada computador de vocês. Então a gente está utilizando o NDE, Nexus Data Editor, e um outro programa que é o TNT, Tree Analysis Using New Technology. Agora, como que é fazer um cladograma à mão? Quando a gente não precisa desses programas de computador, quando a atividade é mais simples, e aí eu passo até individualmente para vocês fazerem. Qual é o passo a passo? Primeira coisa é enumerar as características e seus estados. Então, por exemplo, característica 1, patas, presente é o 0, ausente é o 1. Como é que eu sei que o 0 é presente e o ausente é o 1? Porque eu estou vendo que no grupo externo tem pata.
Então ela sumiu. Os demais vão receber o 1, que é a característica evoluída, que é ausente. Veja que nem sempre ser sem é mais ancestral do que ser com. Às vezes, com é o ancestral. Nesse caso aí que eu coloquei no esquema. Segundo passo, construir uma tabela codificada. Então, baseado no fato de que o grupo externo GE ele só tem características zeradas, ou seja, plesiomórfica, quem for diferente eu vou colocando um, como a gente viu. Então, faz a tabelinha codificada. Segundo passo é isso. O terceiro passo é circular os códigos 1 para cada característica. Então, característica 1, eu circulei o A, B, C. Característica 2, ela só está presente no C. Característica 3 está presente no A e no C. Veja que eu estou circulando em relação às características. Cuidado para não inverter e circular em relação aos grupos. Então, nesse momento, a gente está circulando conforme as características. Baseado nisso, eu vou desenhar meu cladograma. Então, eu vou fazer a linha evolutiva. Ok? Ó, linha evolutiva. Vou colocar o grupo externo, que é o outgroup, logo nessa base aqui. Veja que eu estou deixando aqui na mesma altura. Ó, a mesma altura, que é onde eu vou colocar as linhagens terminais, as de hoje. Aqui são as ancestrais e aqui em cima vai ficar as linhagens terminais. Às vezes os alunos desenham um cladograma bem esquisito, tipo assim, ó, né, vai subindo, nem parece um cladograma. Então, ó, faz de conta que é um triângulo aqui, um triângulo, em que isso fica na mesma altura que isso, e aqui a raiz fica lá embaixo. Então aqui eu puxei o grupo externo. Quem tiver mais evoluções, eu vou colocar na ponta do cladograma. Desses três, quem é que tem mais evoluções? É o C. Ele teve 3 evoluções. Então eu coloquei na ponta. Já é uma dica, né? Só falta agora posicionar o A e o B, porque o GE já está aqui. Ele sempre está aqui. O C eu já botei na ponta porque ele está mais evoluído. Estou vendo que ele recebeu todas as evoluções. A e C tem algo em comum, que é a característica 3. Então, o segundo que eu vou botar aqui já vai ser o A. Por quê? Porque eu quero dizer que a característica 3 está no A e está no C. Aí eu jogo a característica 3 bem aqui, certo? Então, aqui vai ser o B. Eu vou colocar a característica 1 aqui, porque ela está presente nos 3, no A, no B e no C. Eu vou colocar a característica 2 aqui, por quê? Porque ela só tem no C. E a característica 3 eu vou colocar aqui, por quê? Porque ela está presente no A e no C. Então ela foi transmitida para o A e para o C. É uma sinapomorfia de A e C. 2 é uma autapomorfia de C, só ele tem. E aí nós temos o cladograma montado com base nas características. E aqui o que faltaria? Eu escrever o que é essa característica 2, o que é essa característica 3, o que é essa característica 1, dependendo do exemplo. Aqui no lugar de letrinhas pode ser o nome do organismo, se eu tiver. Ok? Aqui quando eu escrevo a característica, eu posso dizer a polaridade dela, tipo assim, se aqui o 2 for cor do olho, para parênteses coloco claro, setinha, escuro, ou então escuro, setinha, claro, dependendo do exemplo. Ou seja, eu posso incrementar isso aqui detalhando o que são cada coisa, cada característica, cada estado dela, como evoluiu a setinha, de onde para onde. E aqui em cima eu posso colocar os nomes ou até os desenhos dos grupos, dependendo de como foi pedido na atividade. Às vezes eu peço para colar aqui os desenhos que tem na atividade, cada grupo. Na atividade em equipe, eu queria que vocês observassem bem que existe umas letrinhas embaixo do nome de cada espécie. Não exatamente é essa atividade em equipe da turma de vocês, eu vou variando de turma a turma. E nesse caso aqui, ó, por exemplo, AAACG, adenina, 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 citosina, guanina. É um trecho do DNA. Eu tenho que ver como foi que evoluiu esse DNA. Então, além das características morfológicas das espécies, dos grupos, eu tenho que ver também o trecho de DNA, como foi que evoluiu. Então, as características aqui, ó, eu posso ver a cauda, né? Pode ser losango, redonda,
redonda com círculo. Aqui as nadadeiras eu vejo que existe diferença. Lembrando que esse grupo externo é sempre o zero para todas as características e tudo que for diferente dele é porque é 1, tá certo? O olho, por exemplo, olho branco e olho preto. Aqui vai ser olho branco 0 e olho preto aqui vai ser 1, olho preto aqui vai ser 1 na tabela. E essas letrinhas é o seguinte, ó, por exemplo, AACG. Nesse outro aqui é ATACG. Eu estou vendo o quê? Que a segunda letrinha já mudou. Então, a segunda base nitrogenada é uma característica que eu estou vendo que mudou. Ela é uma característica que eu vou usar. Aí, como é que eu vou botar? Segunda base. A é 0, T é 1. O que foi mais que mudou nessas letrinhas? Ó, a primeira mudou também. Eu sempre coloco duas delas mudando, as outras nunca mudam. Então, aqui nesse exemplo é a primeira e a segunda. Quer ver? A primeira letrinha aqui é A, é o 0. Aqui é A, é 0 também. Aqui é C, aqui já é 1. Então, eu vou botar a primeira base nitrogenada, a primeira base, né, no DNA. A é 0, C é 1. E segunda base, A é 0, T é 1. Foram essas duas evoluções. E eu vou vendo aqui quem evoluiu ou quem continua igual o grupo externo, que é o 0. Ou seja, além de todas as características morfológicas que vocês vão fazer no computador, nessa tabelinha para botar no programa, vocês vão incluir duas bases nitrogenadas. Nesse exemplo foi a primeira base e a segunda base, mas pode ser que no exemplo de vocês vai ser a terceira e a quarta, ou a segunda e a quinta. Então tem que ver exatamente o que é que muda dessas 5 letrinhas. No exemplo dos cavalos, que eu vou fazer no programa de computador agora para vocês verem como é que se faz no programa, que eu já mostrei como é que se faz à mão. Agora no caso de uma atividade que é no programa de computador, de que forma fazer? Eu vou mostrar como lançar essas características dos cavalos até chegar no cladograma perfeito, como ele está aqui, do jeito que eu quero. Que é assim que vocês vão fazer em equipe. Com o nome da característica, os estados, a setinha, em cada ponto onde foi que elas evoluíram, os desenhos colados aqui de cada cavalo. No caso de vocês vai ser outro organismo, não vai ser o cavalo, mas no exemplo aqui é um cavalo. Então eu vou mostrar como é que se faz com o cavalo para você saber como fazer no caso da atividade em equipe de vocês. Mas o cladograma ele deve ficar nesse formato completo, com todas as informações que eu preciso para saber se a atividade está correta, se ela foi bem feita lá no programa de computador. Tem um importante passo que vocês têm que fazer, que geralmente quando você tem um computador, ele está configurado para não aparecer a extensão do arquivo. No meu caso aqui, ele já está aparecendo. Então, por exemplo, quando eu vou salvando os nomes na pasta, ele já tem aqui. Esse arquivo ele é MF, esse aqui é SS, esse outro é NEX. Para vocês visualizarem essas extensões do arquivo, você pode abrir qualquer pasta do seu computador. Você vem aqui em Exibir, Opções. Isso é no Windows novo. Eu não sei no Windows de vocês se tem alguma diferença. Mas é opção de pasta. Nos antigos era assim que era chamado. Opções. Bem aqui em modo de exibição, a gente vai exibir as extensões do arquivo. Então, mostrar assim. Vocês vão desmarcar essa opção que tem ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecido. Porque se eu deixar como está marcado, eu não vou ver as extensões dos arquivos. Aí vai complicar um pouco para eu saber em qual arquivo eu devo clicar nessa atividade. Então, vem aqui e deixa desmarcado e clique em aplicar ou OK, depende do que aparecer aí no seu computador. Quando você faz isso, essas extensões elas começam a ficar visíveis para sempre no seu computador. Então, por exemplo, um arquivo que é do Word, ele vai aparecer .doc. Um arquivo PDF vai aparecer não sei o que, .pdf. Eu sempre deixo assim no meu computador porque eu quero saber de que tipo é cada arquivo, então pode ser muito útil. Eu não gosto de deixar elas ocultas. Primeira coisa é ver o roteiro
do exemplo dos cavalos, que é nesse roteiro que eu explico como baixar os programas, como instalá-los, caso seja necessário, porque às vezes dá problema e é melhor você executar o arquivo sem instalar. Vou já mostrar para vocês. E o exemplo dos cavalos para a gente utilizar os programas conforme esse roteiro, que aqui tem passo a passo como utilizar, até chegar na solução do problema, que é a montagem do cladograma através do programa de computador. Então, aqui é a pasta que está lá na plataforma, na turma dos softwares. Você vai clicar com o botão direito e vai extrair. Vai variar de computador para computador, mas normalmente vai vir aqui com o botão direito do mouse, extrair tudo. Ou extrair aqui, algo desse tipo. Extrair. Ele está descompactando a pasta. Pasta descompactada. Eu posso deletar essa pasta anterior. E agora eu vou usar essa daqui descompactada. Dentro dela tem os 3 programas: NDE, TNT e Trivial. Primeiramente vamos utilizar o NDE, que é o programa em que a gente vai inserir os dados em forma de tabela, os dados desses cavalos, no caso do exemplo dos cavalos. No trabalho de equipe, vocês vão primeiro dar uma estudada em quais são as características, quais as polarizações dessa evolução das características no exemplo específico de vocês. Mas é da mesma forma. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, nós temos 4 cavalos, e aqui diz que o cavalo A é o grupo externo, o outgroup. Então eu já sei que ele que é o ancestral. Nesse caso, então vamos montar as características dele. Vamos escrever em algum lugar, pode ser até numa folha à parte. Então eu anotei as características: formato da cauda, romba ou pontuda. Romba é ancestral e pontuda é evoluída. O formato da orelha, romba ou pontuda. A romba é do ancestral, que é o grupo externo, e a pontuda é evoluída. E manchas ausentes ou presentes. Ausentes é no caso do ancestral, que é o grupo externo. Sabendo disso, eu posso montar a tabelinha para depois passar para o programa. Então eu monto aqui a tabela, aqui nas colunas eu optei por colocar as características. Característica 1, 2 e 3. A1 é formato da cauda, A2 é formato da orelha e A3 é as manchas. Aqui eu coloquei os cavalos, eu optei por começar pelo grupo externo, outgroup, né? Mas aí cada um faz do jeito que quer. Eu sempre começo pelo outgroup. Ele fica com 0 em tudo, porque ele não teve nenhuma das evoluções. Aí eu coloquei os demais cavalos, o B, o C e o D. E fui anotando 1 e 0 conforme o que eles tinham de evoluções, do jeito que a gente viu na aula. Agora vamos lançar os dados em uma matriz no NDE. 1. Crie uma pasta na unidade C do computador que você está usando e dê a ela seu nome sem colocar acentos nem espaços. Se precisar, use underline. Mas não pode colocar acento nem espaço, porque o programa NDE ele é muito antigo, essa versão que a gente está usando, e ele foi feito assim. Se a gente colocar de outra forma a pasta, ele não vai reconhecer, ou se colocar em outro lugar do computador. Então a gente vai na unidade C. No meu caso eu tenho aqui esse meu computador na área de trabalho. Então o que importa é chegar aqui na unidade C, criar uma pasta com seu nome. Eu vou colocar a minha Eliese, sem acento. Se for Maria das Dores, não pode deixar espaço, tem que ser Maria, underline, das, underline, Dores. Ou só Maria, é suficiente. Então eu já tenho aqui a pasta. É nela que vão ser salvos arquivos. Agora vamos voltar lá para o programa, vamos ver o roteiro. 2. Abra o programa NDE, que não possui versão em português, sendo todo em inglês. Abra o programa NDE. Então como é que eu vou abrir o NDE? Eu vou na pasta dos programas, onde está o NDE, programa NDE, e eu vou executar o NDE. Eu não preciso instalar.
Eu posso executar diretamente aqui. Se o computador pedir autorização, você vai mais informações, executar. Essa tela de autorização vai depender de cada computador, às vezes pede a senha do computador. Você vai autorizar porque não é vírus. É um programa que você pode confiar. Então agora abrindo o NDE, e nós vamos clicar em File New e vamos ver surgir uma tabela padrão com uma coluna e 3 linhas. Então no NDE, clica em File, New, surgiu uma tabela onde a gente vai inserir os dados do nosso exemplo aqui, que é dos cavalos. Para isso, a gente vai olhando aqui, né, onde vai inserir os cavalos e as características. E aqui no NDE não precisa nem adianta nomear essas características. Vamos deixar como 1, 2 e 3. O taxon 1, taxon 2, taxon 3 também não precisa dar nomes. Então a gente vai, seguindo o roteiro, nós vamos expandir essa tabela para caber nosso exemplo. Porque nós não temos só uma coluna e 3 linhas. A gente quer 4 linhas, porque são 4 grupos. E a gente quer 3 colunas. Como é que ele vai fazer isso? Para adicionar taxon à tabela, clique em Data e Add Taxon. Então a gente vai clicar em Data, Add Taxon. Isso vai fazer a gente acrescentar linhas. A gente quer criar quantas linhas? Aí já tem 3, falta acrescentar o taxon, o quarto taxon, que vai ser cavalo A, B, C e D. Nesse exemplo só são 4 grupos. Para adicionar caracteres à tabela, clique em Data e New Characters. E aí adiciona o número de caracteres necessários, além da única coluna padrão, e clique em OK. Então a gente quer 3. Como já tem 1, então aqui, Data, New Characters. Eu quero acrescentar aqui mais 2, que vai ficar 3 colunas. E agora vamos inserir nessa mesma sequência os 1 e 0, igual que a gente já fez a tabela. Veja que para usar o programa, primeiro passo, anotar as características, polarizar as características, codificá-las, o que é 0, o que é 1 em cada característica, montar a tabela para depois jogar no programa. Então essa parte até a tabela é igual quando a gente vai fazer o cladograma manualmente. Eu vou só escrevendo nessa posição. Então 0, 1, 1, 1. Aqui eu vou colocar 0, 1, 1 e 1. 0, 0, 1 e 1. Quando a gente terminar a última, a gente tem que clicar em outra célula, porque se a gente não clicar, não salva essa última. Então lembre-se disso, na hora de montar a tabela no NDE, quando terminar a última célula de preencher o 0 e 1, você clica em alguma outra para aquela última ficar salva. Qual é o próximo passo? Esses passos 6 e 7 não precisa vocês fazerem, porque não adianta, que quando a gente salvar o arquivo, não vai esse nome dos cavalos e nem vai os nomes das características. Então deixa do jeito que está lá. Aí passo 9. Salve o arquivo no formato Next, clicando em File e depois Save As, para possíveis modificações futuras de um nome, por exemplo, cavalo Next, salvando em sua pasta. Então a gente vai salvar lá naquela pasta que a gente criou e dando o seu nome .next para o arquivo. Então aqui no NDE, vamos colocar em File, salvar como. E aí vamos procurar a nossa pasta no computador. Lembra que ela está na unidade C? Então sistema C. Vai variar um pouco de computador para computador, mas é mais ou menos isso. E aqui dentro eu tenho a pasta com meu nome sem acento, sem espaço. Então, Elias. E eu vou salvar aqui com o nome. Eu vou colocar aqui cavalo e salvar no formato Next. Já está no ponto aqui.
Salvar. Pronto. Agora eu vou conferir na pasta se realmente salvou. Eu vou procurar na unidade C, minha pasta LS, salvou aqui o arquivo cavalo nex. Lembre-se que tudo que a gente fez no NDE foi baseado nessa tabela. Então, o primeiro táxi é o grupo externo, o segundo é o cavalo B, o terceiro é o cavalo C, a última linha é o cavalo D. A característica 1 é o formato da cauda, a característica 2 ali na tabela é o formato da orelha, e a característica 3 é a mancha, ausente ou presente. Então é preciso lembrar que essa tabela é nossa referência. A gente tem que ter como referência essa tabela para continuar a atividade. O próximo passo é transformar esse arquivo nex no formato SS, para que ele possa ser lido no próximo programa, que é o TNT. Então a gente vai em File, Export, REN86, e nós vamos aqui ver que ele vai ser salvo com o final SS. Eu vou mudar aqui o nome dele para cavalo também. Cavalo SS, salvar. Então, entrando lá na pasta onde a gente está salvando, eu vejo que eu tenho o arquivo cavalo nex, que é o arquivo inicial do NDE, e já tenho o arquivo cavalo SS, que é o arquivo que eu exportei para o formato do TNT. Esse primeiro arquivo, nex, ele vai servir caso de repente eu perceba que eu cometi um erro na tabela do 1 e 0, eu teria ele aqui já no ponto para eu alterar e salvar de novo. E o arquivo cavalo SS é justamente o arquivo que eu vou usar no próximo programa, que é o TNT. Veja que o NDE serviu apenas para montar a tabela. A gente montou a tabela no NDE de 1 e 0 e também serviu para salvar o arquivo no formato que a gente vai utilizar no próximo programa, que é o cavalo SS. O próximo programa é o TNT, que é o passo 2 do nosso roteiro, e é ele que vai gerar o cladograma. Ele que tem a matemática necessária para gerar o cladograma, que é o objetivo dessa atividade. Então, inicia o programa TNT, a gente vai na pasta onde a gente abriu o NDE, e agora a gente vai iniciar o programa TNT, nesse símbolozinho azul triangular. Também não precisa instalar esse programa. Abrir o TNT, o que é o próximo passo? Inicie o programa TNT, clique em File, Open Input File. E em arquivo do tipo, escolha All Files. Em examinar, localize onde está o arquivo cavalo SS. Então eu venho aqui em File, Open Input File. No tipo de arquivo, eu tenho que marcar All Files. E aqui eu vou encontrar a pasta onde eu salvei o arquivo. Então aqui em Sistema C, né? Depende do seu computador, pode ser que apareça seu nome ou alguma outra coisa aqui. Eu vou localizar a pasta LS e vou abrir esse arquivo SS, não é o arquivo NEX. O arquivo NEX só serve para eu abrir lá no NDE, caso eu precise ainda mexer na tabela, caso eu tenha esquecido alguma coisa ou errado alguma coisa. Então eu vou clicar aqui e abrir esse arquivo cavalo SS. Localizei o cavalo SS5. Agora selecionamos o grupo externo, de modo a enraizar nossa árvore. Para tanto, selecione a aba Data e então Alt Group Taxon. Escolha cavalo A. Então eu venho aqui, Data, Alt Group Taxon, e aqui eu vou escolher qual é o cavalo que é o grupo externo. Eu já sei que é o primeiro, eu não botei os nomes, mas eu sei que o primeiro que eu coloquei lá é o grupo externo. Ok. Então ele já está com o enraizamento, que é o grupo externo. Ele já definiu quem é o padrão zerado do meu exercício, da minha atividade. É o primeiro táxi. Se eu tivesse colocado o último, aqui eu iria escolher o último. Se eu tivesse deixado o grupo externo, que é o cavalo A, por último. Qual é o próximo passo? Nesse momento eu já posso fechar o NDE.
Qual é o próximo passo? Vamos agora escolher o método de busca de árvores, um algoritmo ou um conjunto de algoritmos. Para isso, vá até a aba Analyze e escolha o método de busca mais adequado à sua pesquisa. Aqui escolheremos o método Implicit Enumeration. Então, nós vamos em Analyze, Implicit Enumeration, que realiza buscas exaustivas, ou seja, utilizando-se um método de detrimento de outro método. Procura uma nova tecnologia. Você obterá como resposta a árvore mais curta possível. Então, eu vou em Analyze, Implicit Enumeration. Analyze, Implicit Enumeration. Esse método, Implicit Enumeration, ele serve até 24 terminais, 24 taxons. Mas as atividades que eu passo, elas não são de 24. Geralmente eu passo com 6 a 10 taxons. Então agora nós vamos apertar OK. OK. O programa está informando que levou 0,03 segundos para realizar essa função. 7. Clique no ícone do olho azul para visualizar o cladograma. Clicando no boneco amarelo, exibe e oculta a numeração dos nós. Clique até ocultar tal numeração, ficando apenas o nome dos taxos terminais. Então, nós vamos clicar no olho azul para ver o cladograma. Olho azul. E aqui está o cladograma. Se eu clicar no bonequinho amarelo, eu vejo os nós desse cladograma. Ok, cliquei até desaparecer os nós. Qual é o próximo passo? 8. Clique no ícone anterior ao do olho azul com o desenho de um lápis. Surgirá a tela de visualização do cladograma. Nesta tela, você poderá editar seu cladograma utilizando F1 e F2 para a grossura do ramo, F3 e F4, tamanho horizontal, F5 e F6, tamanho vertical. N, exibe e oculta os nomes dos taxons. Modifique-o conforme a sua preferência, de forma que fique bem visível. Clique na tecla M, salvar o cladograma, localize a pasta com seu nome, dê o nome do arquivo e clique em abrir. Clique em ESC para sair da visualização do cladograma. Então aqui a gente vai melhorar a visualização do cladograma e salvá-lo. Então a gente vai clicar ao lado do olho azul onde tem um lápis. Ao lado do olho azul onde tem um lápis eu vou clicar. E essa tela é a tela de edição do cladograma, em que eu posso usar F1 e F2 de meu teclado para engrossar os ramos, para ficar mais bonito, né, mais visível. F3 e F4 para esticar no F4, o F3 encolhe, então eu vou esticar para ficar melhor visualizado na tela, façam isso. F5 e F6, ó, o F6 estica para baixo, o F5 encolhe de novo. Então, para esticar para baixo, estou apertando o F6 do teclado. Agora eu tenho o cladograma bem desenhado na minha tela, de forma que eu tomei a tela quase inteira para ficar bem visível para a minha atividade. O que é o taxon 1, gente? Taxon 1 é o grupo externo, é o cavalo A. O taxon 2 é o cavalo B. Taxon 4 é o cavalo D e o taxon 3 é o cavalo C. Então, nesse formato aqui, eu já poderia imprimir, ou dar um print, salvar no Paint ou no Word, e eu já poderia colar aqui os cavalos, que a atividade diz que é para deixar não é nomes, é o desenho mesmo aqui. Se você imprimir e for fazer o restante à mão, você vai recortar da atividade, você vai imprimir a atividade, recortar os desenhinhos dos bichos que tem lá, para você fazer o cladograma, e vai colar no devido lugar. Lembrando que, para eu saber o que é o que, eu preciso ter em mente que a minha tabelinha é quem me diz quem é o A, o B, o C, o D, quem é o 1, o 2, o 3 e o 4. A mesma coisa as características, elas vão estar na sequência que elas estavam aqui, porque foi a sequência que eu coloquei lá na tabela do NDE, certo? Então nunca perca isso de vista. Então, se eu apertar N, exibe e oculta os nomes dos taxons.
N exibe e oculta o nome dos taxons. Vou deixar com o nome, porque senão depois eu não vou saber do que se trata. Ok? Para sair daquela tela, eu vou clicar em ESC. Se eu quiser sair daquela tela. Voltar para ela, eu clico no lápis. A gente vai agora salvar clicando em M. Eu clico em M e neste momento eu vou salvar esse cladograma. Vou salvar esse cladograma lá na minha pasta. Eu já estou na pasta, mas se não tiver, você vai procurar ela novamente no seu computador. E eu vou salvar com o nome cladograma underline cavalo. Ok? Lembrando que eu não devo deixar espaço nem acento nesses nomes de arquivo para não dar problema. Salvei na pasta. Então, se eu for olhar a pasta, agora eu vou ter mais um arquivo nela, que é o cladograma cavalo no arquivo, um arquivo EMF, ou seja, um arquivo de imagem. Olha aqui. Então, isso aqui eu posso utilizar no Word para fazer minha edição. Eu não preciso nem utilizar o terceiro programa que é o TeamViewer. Eu já posso utilizar isso aqui para finalizar lá no Word. Mas bem aqui no Paint, o que eu posso fazer? Eu vou continuar a atividade aqui mesmo, sem ir para o TreeView, sem precisar executar o terceiro programa. Se você quiser executar o terceiro programa para ficar mais bonitinho, o cladograma mais bonito, você vai fazer o passo 3, é só ir seguindo o que tem aqui, sem problema nenhum. Embora os programas estejam em inglês, o roteiro está em português e está bem explicado o que significa cada coisa e onde é para clicar. Agora tem um importante passo. Veja que aqui eu tenho uma árvore que tem os taxons, mas eu ainda não vi onde ficam as evoluções. E o programa TNT vai me falar tudo isso. Onde é que a gente vai fazer isso? 10. Retorne para o TNT para visualizar os passos evolutivos de cada caráter no seu cladograma. Essa etapa é essencial. Para isso, clique em Format, formatação, e certifique de que o Map Characters in Color, mapear caracteres em cores, esteja marcado. Então eu vou em Format, Map Characters in Color. Então aqui eu vou em Format, certifico de que aqui está marcado, ó, então eu não vou clicar porque já está marcado. Clique em Optimize Character, Character Mapping, clique em OK. Optimize Character Mapping e OK. Veja bem, agora a gente tem a indicação de onde aconteceu a evolução de cada característica. Mas observe um detalhe aqui. Esta é a árvore 0. Nós não vamos mudar, nós vamos usar sempre essa 0, que é a primeira. É porque no TNT ele não chama de 1, ele chama de 0. Então, a primeira é o 0. A característica 0. O que é a característica 0? Muito cuidado. Característica 0 é aquela que na tabela era a primeira, que lá era o formato das orelhas. Lembra? Então, a característica 0 é o formato da orelha. Nesse caso, onde foi que ocorreu a evolução da primeira característica, que é 1? Formato da orelha. Você vai escrever isso aqui no Word ou à mão e depois escanear, tirar uma foto no celular, tanto faz, na hora de me enviar. Mas aqui eu quero que você coloque uma setinha, um tracinho, né? E escreva formato da orelha. Aí evoluiu de quê? Romba, setinha, pontuda. Então aqui teria a primeira característica. Essa característica ela evoluiu para o taxon 2, que é o cavalo B. Ela foi para o taxon 3, que é o cavalo C, e foi também para o taxon 4, que é o cavalo D. Onde está vermelho, isso significa que é a característica no estado 0, ou seja, no estado plesiomorfo. E onde está azul é a característica evoluída, que é onde está no estado 1. Então, a primeira característica, que ele chama de 0, característica 0. O azul é o evoluído, então eu vou marcar essa característica aqui, ó, característica 1, que no caso não precisa nem botar o 1, basta colocar assim, formato da orelha,
romba, setinha, pontuda. Então aconteceu neste ponto. E este cavalo aqui, que é o grupo externo, é o único que tem a orelha primitiva, que é a orelha romba. Por isso que está de vermelho, ok? Para mudar para a próxima característica, que aqui vai aparecer o 1, que é a segunda característica no TNT, eu vou apertando o F7 e o F8 para mudar para frente ou para trás. Então, quando eu aperto F8, ele muda para a característica 1, que na realidade é a 2 da nossa tabela, que é o formato da cauda. Quem é que tem cauda evoluída aqui? Eu estou vendo claramente que é só o táxon 4. Somente o cavalo D tem a cauda evoluída, cauda pontuda. Realmente, se você for conferir lá na tabela, é isso mesmo. Lá nos desenhos dos cavalos. Veja como deu certinho o que o programa fez, né? O cladograma que o programa fez. Então, aqui é a característica formato da cauda, eu coloco romba, setinha, pontuda, que é o formato, é a direção da evolução da característica formato da cauda. Para eu ver a próxima característica, que é a característica, a terceira, que aqui vai aparecer um 2, eu vou apertar de novo o F8. Pronto. A última informação que a gente precisava. É justamente aqui, ó, onde muda para azul, que eu vou escrever manchas sem, setinha, com. E é justamente quais cavalos que receberam essa característica? O táxon 3, que é o cavalo C, nesse exemplo, e o táxon 4, que é o cavalo D. Então a gente, seja fazendo à mão, olhando essa tela, seja fazer depois no Paint, ou até mesmo no TreeView, que é o terceiro programa, eu já tenho todas as informações necessárias. Claro que no exemplo de vocês, vocês vão ter mais táxons aqui, não vão ser só 4. Porque o exemplo que eu passei para vocês fazerem no programa, geralmente é de 6 a 10 grupos. O que é que nós vamos fazer agora? O que é que a gente tem que fazer agora conforme o roteiro no TNT? Vai ser agora o passo 12 no TNT, que é clique em Optimize, Synapomorphize, Map Synapomorphize. Então eu venho aqui, Optimize, Synapomorphize, Map Synapomorphize, que é para mapear as sinapomorfias. E dou OK. Pronto. Eu tenho aqui o mapeamento das sinapomorfias. Mas cuidado com essa imagem. Veja bem. Por que eu pedi para vocês olharem aquela imagem lá que apertava o F8, que ia ficando azul e vermelho? Porque ali eu consigo saber detalhadamente onde foi que as evoluções aconteceram. Aqui eu só vejo as evoluções de 1 para frente. Então aqui, por exemplo, eu estou vendo a evolução do 1, que é a característica 2. Nesse nosso exemplo, é o formato da cauda. Aqui eu vejo a característica 2, que na realidade é a terceira, que é manchas. Né? Aqui evoluiu para com manchas. E eu não estou vendo aqui a característica 0. O programa ele não me dá essa informação. A característica 0, eu lembro que ela fica aqui. Né? Que era aqui que ele posicionou a mudança de cor na primeira característica, que é o formato da orelha. Então, muito cuidado com essa última imagem, depois que a gente faz aquela questão da cor vermelho e azul, para não esquecer de colocar a primeira característica, que não vai aparecer aqui. Mas as outras vão aparecer. Se você quiser imprimir daqui, já é uma ajuda. Mas lembrando que essa numeração ela é um número um a menos do que em relação à sua tabela. Então, onde aqui tem 1, na realidade é 2 na tua tabela. Onde tem um 2, na realidade é a terceira característica. Então, o TNT tem essa complicação para a gente. Então, tem que ter esse cuidado. Não feche o programa TNT ainda. No caso de você querer utilizar ainda o terceiro passo, TreeView, que eu não vou explicar aqui, que ele é muito simples de usar e é só vocês seguindo o roteiro, igual a gente estava fazendo. Então, como eu faria o final dessa atividade? Eu tenho ele aqui aberto no Paint, eu posso selecionar tudo, né? Seleciono retangular, copiar, que é o Ctrl C, ou então eu vou em editar e copiar. Aí eu posso jogar no Word, colar no Word,
selecionar tudo, Ctrl C, que é copiar, aí eu vou lá no Word e colo. Então eu tenho a opção de fazer aqui, para depois enviar o arquivo como resposta à atividade. Lembrando que aqui eu vou ter que colar os desenhos dos cavalos, né, no seu devido lugar. Aqui eu vou ter que colocar a característica, aqui outra característica e aqui a outra. Do jeito que a gente viu no vermelho e azul lá atrás. E tem que dizer o que é cada característica e qual foi a evolução usando as setinhas, para que a atividade esteja completa. Quem fizer lá no Preview, quem fizer no Preview vai chegar ao final com esse cladograma dessa forma, só que está faltando colocar os desenhos aqui. Ok? Um cladograma triangular. Vai ficar assim no final, com as características que evoluíram, onde elas evoluíram e os cavalos, cada cavalo com seu nome e seu desenho aqui do lado. E é isso a atividade, pessoal.